Olha, estão preparando a traição contra o Bolsonaro lá em Brasília e estão preparando assim na cara dura. E o Bolsonaro, o pior, a inabilidade política do Bolsonaro é tão grande que ele não tá vendo. Ele não tá vendo e tem gente avisando o Bolsonaro. Sabe quem avisou o Bolsonaro que ele tá para ser traído? O Michel Temer. O Michel Temer já deu avisos pro Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, você vai ser traído pelo futuro presidente do Senado se você continuar com o seu candidato. A gente fala muito aqui, eu falo aqui muito no canal, sobre a eleição para a Câmara dos Deputados, em que o candidato do Bolsonaro é o Arthur Lira. Até falei ontem sobre o fato de os líderes do governo Bolsonaro, que são ligados ao Arthur Lira, estarem traindo o Bolsonaro e o Ministério da Economia e o Paulo Guedes em várias pautas bombas. Só que no Senado a coisa tá pior para o Bolsonaro. Por que tá pior? O Senado, o Davi Alcolumbre é o atual presidente. O Bolsonaro se comprometeu com ele a apoiar o candidato do Davi Alcolumbre. O candidato do Davi Alcolumbre é o senador Rodrigo Pacheco do DEM. Rodrigo Pacheco ele era do MDB, do Michel Temer. E o Rodrigo Pacheco ficou conhecido ali no MDB como traidor, como alguém que traiu o Michel Temer. Ele traiu o Temer. Lembra que o Temer tinha toda a Brasília junto com ele? O Temer comprava voto a céu aberto, o Temer fazia e desfazia, mandava chover e mandava fazer sol em Brasília e não tinha quem fosse contra o Temer. Ele traiu o Temer. Olha só o nível. E aí o Temer mandou 3 senadores do MDB. Esses 3 senadores são o líder do MDB no Senado e os 2 líderes do governo Bolsonaro. Tanto o líder do governo Bolsonaro no Senado como o líder do governo Bolsonaro no Congresso, os 2 são do MDB e são do grupo político do Michel Temer. Os 3 foram lá falar com o Jair Bolsonaro e falar: o Bolsonaro não apoia o Rodrigo Pacheco porque ele é traidor e ele vai te trair. Olha só onde o Bolsonaro se enfiou. E eles deram um exemplo da traição do Rodrigo Pacheco, uma delas pelo menos, e eu vou falar aqui esse exemplo já já e vou mostrar como o jogo tá difícil pro Bolsonaro. Se Brasília é um jogo de xadrez, o Centrão tá jogando xadrez. Eu falei aqui ontem, o PT não jogava xadrez, o PT jogava sei lá o quê, e o Bolsonaro ele pode até tentar,